Meus queridos irmãos, um bom dia, um feliz sábado a todos. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, amém? Amém. Hoje o título da nossa mensagem é o verdadeiro discípulo. Eu pergunto para vocês, vocês se consideram os verdadeiros discípulos ou são os discípulos fake? Pense antes de responder. Vamos convidar-nos a abrir a Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Amém? Filipenses, capítulo 4, versos 6 a 7. A gente vai hoje listar aqui muitas características do verdadeiro discípulo, mas a gente vai focar numa só, tudo bem? E vocês vão saber agora na leitura. Filipenses, capítulo 4, versos 6 a 7. Nos diz assim. Amém? Amém. Não andeis ansiosos de coisa alguma. O verdadeiro discípulo é ansioso ou não? Não. A Bíblia fala, não andeis ansioso de coisa o quê? Alguma, é qualquer coisa. Às vezes eu fico pensando, poxa, será que vai chover amanhã? A gente nem venceu o dia de hoje, às vezes está começando e nem venceu o dia de hoje. Será que vai chover ou vai fazer sol? O que é que vai ser semana que vem? Meu Deus, o ano 2023 está chegando. A gente não pode ser ansioso porque a gente tem que viver o momento, viver o dia a dia. Se a gente viver o dia a dia, sabe o que significa? Que você está entregando o cuidado do teu dia para quem deve ser entregue. Sabe para quem? Para Deus. Um dia eu li algo interessante a respeito da vida de Jesus. Vocês já perceberam que Jesus orava bastante na Bíblia? E principalmente de madrugada, muitas vezes até antes de começar o dia anterior, iluminar o amanhecer. Um dia eu li um livro que dizia o seguinte, que Jesus ele se colocava em oração e sabe o que Deus fazia? Deus traçava a agenda de Jesus para aquele dia. Então Jesus ele não se preocupava com o dia anterior. Ele vivia em conformidade com a vontade de Deus aquele dia. Então ele descansava e ele orava e entre muitas coisas que Deus falava para ele, olha, a sua agenda vai ser assim hoje. Deus ele está ansioso de fazer isso com você. Amém. Inclusive ele até faz, ele só não é combinado contigo. Imagina o dia que você chegar lá no céu e Deus revelar só um dia da tua vida, o livramento que ele deu. Revelar só um dia. Olha, se você tivesse saído mais cedo daquele dia, talvez ia acontecer um acidente contigo. Como o cachorro se soltou e você correu atrás e você se atrasou, olha só do que eu te livrei. Não tem aquele dia que faltou energia? Então, eu deixei faltar energia porque você ia pegar uma descarga elétrica e você ia morrer. Imagina. Muitas vezes a gente fica tão ansioso, agoniado, tão assim, que a gente esquece de confiar em quem? Em Deus. Por isso que o convite dele é assim: não seja ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Deus não quer que a gente seja ansioso porque Ele quer guardar tudo. Sabe o que significa a palavra tudo? Toda a tua vida. Deus quer guardar em Cristo. Deus quer guardar em Cristo. Então, uma grande característica do verdadeiro discípulo é a ansiedade ou a falta de ansiedade. Essa semana eu estava lá no hospital e eu me deparei com a senhora, eu admirei a senhora. 91 anos. Estava inteira assim, de andar, de caminhar. E a gente aferiu a pressão dela, pressão de criança. A gente viu ali a oxiometria dela, perfeita.
E olhando ali o olho, a pele, é uma senhora que eu podia dizer assim, ao meu olhar, podia dizer assim, essa soube envelhecer. E aí conversando com ela e com a filha dela, ela disse assim, meu filho, eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho é a depressão, é a ansiedade. Falei, então a gente não pode dizer que a senhora não tem nada, né? Mas por que a senhora é assim? Por que vocês acham que ela é assim? O que você acha, irmão William? Que ela tem 91 anos, aspecto físico, 0. Mas aí, no aspecto mental, eu daria um 5, que não está tão mal também. O que você acha? Pode ser muitas coisas, né? A família dela estava lá, as 2, 3 filhas, a preocupação, não sabia onde pôr a mãe. Por que você acha, William, que ela estava ali naquela circunstância? O nome mesmo falou, né? Ansiosa, né? A ansiedade leva ao desequilíbrio. Mas pensa comigo, 91 anos, com toda essa saúde aí, por mais que ela tenha assim uma boa saúde, quando a idade chega, a gente fica velho, como é que a gente fica? Será que eu consigo dar 2, 3 mortal para trás? Será que eu consigo correr e andar? Ela estava nessa situação, meus queridos irmãos, porque ela não aceitava que o tempo dela chegou. Você passa a vida inteira trabalhando. Quando você envelhecer, você quer continuar fazendo o quê? Você, quando é jovem, sobe em 2, 3, 10. Você gosta de comer aquela manga lá do finalzinho. Gosta de subir lá do pé de coco e tirar. Não gosta de tirar com a vara não, com a goiaba. Aí quando você é velho, né? Não digo velho, né? Chegou aí na idade mais avançada. Você está conseguindo subir uma escada a mais. E ela fica pensando, o que vai ser de mim? As filhas estão ali, mamãe, mas nós estamos aqui. Mas não é a mesma coisa, eu quero fazer. Muitas vezes a gente precisa aceitar todos os momentos da nossa vida. Hoje, meus queridos, sabe por que muitas pessoas estão aí ansiosas e deixando Deus de lado? Por falta de aceitar. Não só as pessoas de idade, mas as pessoas jovens também. Elas têm dificuldade de aceitar. Recentemente eu conversei com uma mocinha, 11 anos. E ela estava triste, sofrendo de ansiedade. Meus queridos, passando por tratamento no CAPS. Talvez você pense o quê? Droga, álcool, bebida. Ela nunca recebeu um não do seu pai e nem da sua mãe. Mas o dia que a mãe disse assim, que eu não quero esse namorado para você, ou o pai, não quero esse namorado para você, o mundo acabou. Tentativas de suicídio. Eu vou morrer. Eu vou tomar remédio. E não sei se vocês sabem, mas toda tentativa de suicídio, se chegar em qualquer local de médico, de hospital, é encaminhado porque não sabe se a tentativa vai se tornar o fato consumado. E um dia eu conversando ali com a família, eu falei, mas será que esse cara é tão bonito assim e você é tão nova? E a mãe, que nada, um tatuadinho, fica na rua 24 horas lá com um monte de menina, pra cima e pra baixo, não quer saber do estudo, já largou a escola, não quer saber de nada. E além do mais, é muito mais velha, eu quero que ela estude. Será que é querer demais? Cala sua boca, mãe, quem sabe da minha vida sou eu. Ela ainda ia fazer 12 anos ainda. Gente, pessoas tanto velhas como novo estão aí sofrendo com inúmeros problemas mentais. Por mais que a máquina esteja bem, estão sofrendo com inúmeros problemas mentais. A gente leu aqui na Bíblia, o finalzinho eu achei muito interessante, fala, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha, a paz de Deus. O que significa para você a paz de Deus? O que significa ser a paz de Deus para você? O que significa, diz assim, que como fala aqui, exerce todo o entendimento.
A gente falou muita coisa aqui na Escola Sabatina, mas entre todas, as que eu mais pensei assim na mensagem aqui, que mais comparou com a mensagem, a questão de que muitas palavras que são ditas, muitas vezes não é aquele significado, mas a sociedade impõe para que seja aquele significado. Por exemplo, a irmã citou a questão da submissão. O que vem na sua cabeça quando você escuta a palavra submissão? Por exemplo. Sujeito a luta ali, obedecer em tudo. Obedecer em tudo. Se você fosse lutador de MMA, o que significaria submissão para você? O cara te pegou de jeito ali, você ou bate no chão e desiste e perde, né? Pegou o mata-leão ali, colocou no pescoço, você tem que fazer o quê? Então, a gente já vê que a sociedade já imprime uma palavra com outro significado. Como que foi falado, algumas coisas que para nós não é normal, para a juventude daqui um dia vai ser normal. E o estranho vai ser nós. Vai ser nós. Eu me sinto muito estranho. Eu ando na cidade, eu vou dizer para vocês, eu me sinto estranho, eu me sinto de outro planeta. Eu falo a verdade, eu me sinto. Porque eu vejo assim, todo mundo com tatuagem, eu fico pensando, só eu sei? Não é? Já vou dar um exemplo daí, eu vejo todo mundo com tatuagem, num lugar que você menos imaginar, tá lá. Todo mundo de brinquinho. Às vezes eu estou ali no centro da cidade de São Paulo, e todo mundo fumando uma maconha, fumando uma droga, e eu virando para o outro lado, todo mundo bebendo, e eu começo a me tornar estranho. Só que tem um detalhe, eu estou em paz. A paz de Deus é essa. O mundo pode estar virado de cabeça para baixo. Você pode se tornar um estrangeiro, um estranho. Mas Deus quer te dar a paz independente das circunstâncias e das situações na qual a vida te colocar. E esse é uma característica do verdadeiro discípulo. A confiança dele é em Deus. Amém. E você começa a ser estrangeiro aqui nesse mundo. É assim que começa. Sabe, existem duas passagens na Bíblia. Eu até dividi aqui, vou até mostrar para vocês, até coloquei por cores, para a gente poder aqui ter uma noção das lições que existem nessas passagens da Bíblia, que não dizem que é com as mesmas pessoas, mas um evento parecidíssimo, e que existe uma lição para nós aqui. Eu vou convidar, né, o César ali e a Camila e os demais do banco ali para abrir a Bíblia em Mateus 15, versos 29 e 39. E a maior parte aqui vai abrir a Bíblia em Mateus 14, verso 13 a 21. Amém? Ali é o banco de madeira, Mateus 15, a 29 a 39. E Mateus 14, verso 13 a 21, os demais irmãos. A gente vai ler junto, tá? Mas eu quero que vocês digam que se trata o assunto. 29 a 39. O Mateus 15, 29 a 39 tem um nome em negrito na Bíblia de vocês. O que está escrito aí? Jesus volta para o mar da Galileia e cura muitos enfermos. Olha só. Em algumas Bíblias diz assim, a primeira multiplicação. A segunda, né? A segunda é de vocês e a primeira aqui, né? Então vamos lá. Lá em 14 é a morte de João. Mateus 14, 13 a 21. Amém? Pode ler? Não, ainda não. A gente vai comentar junto. É só para a gente ter uma noção dos versos aqui, tudo bem? Mateus 14, 13 a 21 diz o que aqui no nome negrito? A primeira multiplicação. A do César ali fala que... A da turma do César ali do banco, né? Do César, tá? Diz que é o quê? A segunda multiplicação dos pães. Então é a primeira e a segunda multiplicação, hein? Vamos pensar aqui na primeira lição. Está aí nos primeiros versos. Na primeira lição do lado aqui, do verso 14, diz assim. Pode ler para nós aí. Até curou os enfermos. Irmão William. É que tem dois, né? Irmão William aqui. Pode ler para nós aqui. Uhum.
Até curou os enfermos. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte, sabendo a multidões vieram das cidades seguindo-os para a terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou-se os enfermos. Olha só, Jesus chega num determinado lugar, desce do barco, a multidão já sabendo, vai lá atrás de Jesus, e Jesus, aqui fala que ele ficou ali, possuído de íntima compaixão, curou todos os enfermos. No lado do César, o primeiro verso não diz quase a mesma coisa? Ó. Partindo dali, lê até e glorificava a Deus de Israel. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar de Galileia. E subindo a um monte, assentou-se lá. Pode dar. Até Deus de Israel. E viram a ele muitas multidões, trazendo conosco coxos, aleijados, cegos, mortos e outros muitos, e os largaram no profeta Olha só. Até o Deus de Israel. de modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Olha só. Então glorificaram ao Deus de Israel. Presta atenção aqui que são elementos que nos dizem que o evento é parecido, mas as circunstâncias são diferentes. O que o nosso irmão William leu aqui, Jesus ele estava em Israel ou num país estrangeiro? Ele estava num país estrangeiro. Se a gente ler os versos anteriores, fala até o motivo que ele foi para lá. Na primeira, que aqui o César e a Camila e o Nicolas leram, Jesus estava onde? Em Israel, na Galileia. E agora o que é que acontece com os milagres e as maravilhas que ocorreram? As pessoas agradeciam a Deus. Então Jesus ele estava aqui fazendo, uma boa obra no lado de Israel. Na primeira, claro, no lado de Israel. E na segunda, no povo que não era de Israel. A gente aparentemente vê algum agradecimento a Deus no lado que não era de Israel aqui no final? A gente viu aqui na leitura aqui do irmão William alguém agradecendo a Deus pelas maravilhas, milagres e curas que estavam recebendo? Não. Talvez seja uma coisa que a pessoa que foi inspirada pela Escritura aqui a escrever, talvez não tenha colocado, mas isso não significa que não teve. Por quê? Agora aqui eu vou ler. Essa é a primeira lição. Jesus ele se compadece das pessoas. O verdadeiro discípulo ele também se compadece das pessoas. A gente contou aqui muitas histórias e quando eu olho para o passado e eu olho as histórias, eu fico triste. Porque eu fico pensando assim, meu Deus, o que um pai sem Deus podia nos ensinar? Do que uns avós, bisavós sem Deus nos podiam nos ensinar? Com tanta maldade, com tanta coisa no mundo, a gente fica pensando, o que pessoas sem Deus podem nos ensinar? Como pais, como filhos, como netos. Só que você percebe que hoje, essas pessoas que passaram por todo esse tipo de não, por todas essas circunstâncias, mentalmente são até mais fortes. E hoje, por uma mãe dizer assim, olha, você não vai namorar com esse rapaz. A gente vê pessoas de 11, 12 anos tendo que fazer tratamento. E quando vai para lá, não vai achar que o médico vai sentar e conversar, bater um papo não. Pera aí, deixa eu ver quantos remédios que você vai tomar. Você tem que tomar esse para não piscar, esse para lagrimejar, esse aqui para você quando tiver com sono, esse aqui. Não está conseguindo dormir não? Vou pôr mais 2, 3 aqui. Não é assim? E aí você sai de lá com a farmácia. E eu lembro de muitas pessoas que os pais disseram, olha, você não vai namorar. Falou muito da minha sogra hoje. E eu lembro que uma das coisas que ela me falou, que o pai da Célia dizia que para namorar com as minhas filhas tem que ter calo na mão.
né? Não sei se era bem assim, né? Ela até conta aqui umas coisas que era assim. Então, se chegasse lá, o pai pegava na mão. E se não tivesse calo, o que os pais dela iam dizer? Olha, infelizmente não dá para você namorar com a minha filha. Falta só alguns detalhes, né? Pega na enxada ali, tenta engrossar mais a mão, depois você volta. Claro que eles não diriam isso. Mas se era, né? Era assim. Eu imagino que elas devam ter gostado de outras pessoas, não sei. E eles não tinham a característica ideal do pai, né? Do pai, por assim dizer. Talvez não tivesse. E talvez eu fique imaginando, eu não sei nem como é que é o nome do pai delas, né? Mas se chegasse lá... Domingos. Seu Domingos, é o E seguinte... a gente obedecia, eu obedecia. Olha, seu Domingos, eu sou aqui o namorado da fulana de tal, vim pedir ela em namoro. E eu imagino que ele podia dizer assim na cara dura, olha, pai, eu não quero você namorando com a minha filha, não. Esse rapaz não tem nem coragem de chegar no pai. Olha aí. Já começa por aí, os covardes não entrarão no reino do céu. Talvez tivesse tido mais coragem, tinha tido a bênção, não é assim? Talvez. Mas aí eu penso assim, talvez muitos não, e nós estamos aqui hoje. Amém. Né? Mas por que nós estamos aqui hoje? Sabe por quê? Porque Deus ainda continua dizendo não para nós. Mas a gente sabe lidar com isso. A gente sabe que a vontade de Deus é suprema. Gente, nessa pandemia, muitas pessoas, mas muitas, de verdade mesmo, tanto que você se imaginar, intentaram com a própria vida. Porque não tiveram força mental nem espiritual para saber lidar com os problemas. E sabe o que consolou muitos corações? O mesmo que consolou aquelas pessoas que estavam enfermas. A palavra de Deus. E se você está em pé, é por isso. Deus quer fazer de você um instrumento para auxiliar as pessoas que passam por essas provações, por esses problemas. Porque você não sabe, mas muitas pessoas te admiram dizendo, poxa, a pessoa passou por tudo aquilo, se fosse eu, tinha tirado a minha vida. E ela continua de pé, vou lá perguntar. Pô, por que você está passando por isso? Você vai dizer o quê? É o Deus na qual eu sigo. É um Deus que me sustenta. Se não fosse eu, a Deus, né? Agora aqui o segundo. Por ser de Israel, no verso seguinte, diz assim, e Jesus chamando os seus discípulos, por não ser de Israel, essas pessoas passaram um tempo lá com Jesus e os discípulos nem falaram nada. Mas no lado aqui do capítulo 15 de Mateus fala assim, e Jesus chamando os seus discípulos disse, tenham compaixão dessa multidão, porque estão há 3 dias e não têm o que comer, e não quero despedi-las em jejum, para que não desfaleça. Isso do lado que não é de Israel, tá bom? Mateus 15, do verso 29 a 39. Do lado que era de Israel, os discípulos que chegaram e disseram assim, e sendo chegado a tarde, Jesus chegou de manhã, quando chegou de tardinha, né? Chegou de tardinha, os discípulos chegaram com Jesus. E aí disseram assim, o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem para si comida. Olha. O lado de Israel, o lado da igreja, vamos pensar assim, ele chegou lá de manhã. Eu acredito que a mensagem devia estar muito boa, passaram o dia todo lá. Quando chegou de tarde, disseram assim, os discípulos chegou, Jesus, manda embora aí que é o seguinte, o pessoal tem que comprar o que comer. Chegou a hora. Já deu esse culto aí, até 6 horas, Senhor. Demais, o Senhor falou demais hoje. Melhor mandar embora. O lado que não era de Israel, quantos dias que eles passaram lá mesmo? 3 dias, meu. Rapaz, culto bom esse aí, acho que foi uma vigília tripla. 3 dias direto. E eles querem ir embora? Não. Quem que ficou com dó deles? A gente leu aqui. Jesus. Só Jesus, irmão. Nem os discípulos se levantaram. A resposta deles em outros versos da Bíblia foi até mal criada. Mas Jesus, as pessoas estavam gostando ou não? Estavam. Mas, irmão, quer dizer que as pessoas que não eram de Israel estavam gostando
E as pessoas de Israel não estavam gostando tanto assim, porque chegou no final do primeiro dia, queria ir embora. Lembra que nós falamos aqui o primeiro verso? Nossa vontade, ser a vontade de Deus. A gente associa oração a problema. É ou não é? Poxa, o fulano é de oração. Ixi, então esse cara deve estar passando por muita luta, por muitas provas. Fulano faz 20 anos que acorda de madrugada orando. Misericórdia, a vida deve ser só tormenta. Não é assim? A gente não associa a oração a problema? Quando está passando problema, ora por mim, ora mais, né? Ora mais. E aqui, irmãos, está a segunda lição, o grande problema do povo de Deus. O grande problema dos conhecedores da Bíblia está aqui, ó. Eu lembro quando eu morava em Manaus, tinha um pastor lá, ele era muito missionário, eu gostava muito dele. E aí um dia ele foi pregar numa igreja chique, grande. O lugar era top demais, por assim dizer. E aí o irmão já conhecia ele, chamou, o nome dele era Davi, e disse assim: ó, pastor Davi, aqui é o seguinte, aqui a gente termina o culto 11h30. Então o senhor está vendo o relógio lá? Quando for 11h25, o senhor começa a orar e a cantar. Ele falou: tá bom. Algo mais? Ah, não, e aqui todo mundo tem que dar oferta. O senhor está com dinheiro aí? Não, hoje eu não trouxe. Não, então toma aqui, né, R$10, 2 que seja, e quando passar a salva o senhor dá. Porque pregador para nós é vergonha não dar oferta lá na frente. Todo mundo tinha, o pessoal que sentava na frente, todo mundo tinha que dar. Então na hora do preparo lá, cada um catava as moedinhas no bolso para não ficar passando a vergonha de não ter o que dar lá na frente. Ele falou: algo mais, irmão? Não, pastor, só isso. E começou a mensagem, irmãos, deu 11h30, ninguém viu, porque estava muito boa. Mas o pastor viu. E ele se levanta e diz assim: olha, meu querido irmão, falou o nome lá do irmão. Eu achei errado a forma que ele fez, mas não estou defendendo nem falando nada. Mas ele disse bem assim, ó: alguns irmãos pediram para eu parar 11h30. Eu queria avisar para esses irmãos que a hora deles já deram, já é 11h30. Então quem quiser ir embora, a porta está ali. Aos demais que quiser dar continuidade, para eu não ficar com a mensagem no meio do caminho, a gente dá continuidade. Se levantou 6 pessoas, o irmão e a família, e foram embora. E as pessoas ficaram lá até 12h40. E ninguém reclamou. Pelo contrário, convidaram até para ele voltar outros dias. Mas como o irmão que era até 11h30 era o ancião da igreja, não permitiu esse retorno no mesmo tempo que eu fiquei lá. Entende? Por que tem gente que ficou 3 dias com Jesus, gente? E muitas vezes a gente acha que o suficiente é um dia só. A grande questão é que a gente busca menos do que deveria. As pessoas muitas vezes fora de uma religião são mais religiosas. E esse é o grande defeito nosso como povo de Deus. A gente acha que a nossa oração em nome do Senhor Jesus, amém, abençoe por isso, é suficiente para se existir uma comunhão. A gente não entende que a gente precisa mais do que as pessoas lá de fora. Você concorda? Que o cristão ele precisa buscar mais a Deus do que as pessoas lá de fora? Vamos pensar as pessoas lá de fora que não têm o conhecimento de Deus. Qual é o pensamento deles hoje quando acordaram? Rapaz, quem que eu vou roubar hoje? Será que vai dar muita gente lá? Eu estou doido para matar um. O diabo vai trabalhar por esses ou esses vão trabalhar pelo diabo? Porque eles fazem a maldade e o diabo ganha fama. Tem gente que eu acredito que até inspira, dá novas ideias para o diabo. Porque é uma maldade mais mal do que a outra, se a gente pudesse falar assim. Por que o diabo não está lá hoje, preocupado com essas pessoas? Porque já estão na rede dele. Por quem que o diabo mais trabalha? A gente leu aqui. O diabo ele vai trabalhar mais por aqueles que não são de Jesus ou por aqueles que são de Jesus? Meus queridos, eu vou dizer para vocês, ele trabalha por aqueles que são. Enquanto você está dormindo, ele está pensando: o que eu vou fazer hoje para enganar a Célia? O que eu vou fazer hoje para pegar o Nivaldo? Hoje eu pego ele de jeito. Ontem ele me escapou, mas hoje eu desvio ele. Talvez ele está pensando: o que eu vou fazer com a Leda hoje?
A Leda está dormindo aí. O que eu vou fazer com ela hoje? O que eu vou fazer com a Edilene? Rapaz, eu tenho que ter algum plano para ela hoje. Porque ontem ela escapou por pouco. Quase que eu peguei. O diabo amanhece assim. Enquanto muitas vezes a gente está dormindo. Agora, quem é dele? Não. Quem é dele? Ah lá. Pior que muitas vezes ele age achando que a gente está fazendo a coisa boa e está caindo nas garras. Está caindo nas garras dele. Não é que ele vai fazer para vou matar, vou... Não. Não. Está enganando, está achando que está fazendo uma coisa boa e está fazendo uma coisa ruim. Está fazendo uma coisa ruim. Agora vamos pensar. Quando é que o diabo perde para você? A Bíblia fala, resiste ao diabo e ele foge de vós. Quando é que ele perde? Quando é que o diabo começa a perder? Você está sujeito a Deus. Quando você se levanta, meu amigo, e põe o teu joelho no chão e fala assim, Senhor, seja conforme a tua vontade e não a minha. Isso é uma oração maior que essa, não. Senhor, está aqui o dia que é desconhecido para mim. Seja feita a tua vontade e não a minha. O diabo já amanhece derrotado, mas isso não significa que ele vai desistir de você. Se ele não desistiu de Jesus, quantas vezes ele tentou Jesus? Se ele tivesse vergonha, da primeira ele já ia embora, né? Não é? Se ele tivesse vergonha, fosse assim um ser que tivesse vergonha na cara, por assim dizer, da primeira ele já tinha ido embora. Quando Jesus falou, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que procede do Senhor, ele já estava dizendo para o diabo onde é que o diabo ia entrar. Não é? Ah, Jesus, tu quer a Bíblia? É o que o Rogério falou aqui agora. Pega Jesus, leva para um lugar lá alto, está escrito na palavra do Senhor, Salmo 91, Jesus, abre lá para você ver. Aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem. Então, pula daqui, porque se você pular daqui, todo mundo vê você pegando, o teu trabalho missionário fica mais fácil. De todas as tentações, a mais perigosa para Jesus foi essa. Jesus não veio salvar o povo de Israel? Imagina você no templo lá, naquele momento, alguém pulando, e aí do nada você vê vários anjos até pegando, descendo, jogando, deixando Jesus em pezinho assim. Você ia ficar admirado ou não ia? Você ia acreditar na hora. Agora o diabo usou a Bíblia ou não usou? No final, quando ele estava na cruz ainda, o diabo usou o outro ainda. Sai daqui e tira nós que todo Olha mundo aí. vai crer. O diabo estava na cruz ali, Jesus na cruz, e em nenhum momento Jesus teve descanso. E aí Jesus morre e o diabo é vencido. Não é assim? Mas quem que venceu o demônio? Jesus. Fala a Bíblia o livro de profecia, fala que quando Jesus morreu e jogou lá no túmulo, diz que os inimigos, os demônios estavam fazendo festa lá fora. Nós vencemos, nós somos cara. Quando veio um anjo, diz que não veio 1 milhão de anjos não, veio só um, vinha lá o Gabriel, e o outro que estava batendo ponto lá esperando, se juntou, e 2 anjos jogou por terra todos os anjos do maligno que estavam ali. Amém. Jesus, teu pai está te chamando. E aí Jesus ressuscita, e agora o diabo perde. Amém. E quando ele perde, ele diz assim, agora é o seguinte, nós não vamos desistir não, nós vamos até o final. Nós vamos tentar 10 vezes mais as pessoas que começarem a seguir os ensinos desse homem. Aqui é o que eu falo, a gente deve buscar mais. Amém. Aqui as pessoas ficaram 3 dias, pareceram para eles 3 horas. Nós deveríamos estar no lugar delas. Nós é que devemos buscar mais, irmão, porque não tenho nenhuma dúvida que o diabo ele vai tentar mais vocês e eu do que qualquer outra pessoa lá que já está na garra dele. Então a nossa comunhão deve ser maior com Deus. A gente não pode ficar olhando para o exemplo das pessoas assim e não... Eu falo para vocês como eu me sinto envergonhado. Quando eu vejo uma pessoa que não professa fé nenhuma ser melhor do que eu assim em fazer uma bondade, melhor do que eu em uma oração, numa reza, numa confiança em Deus. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas ontem, por exemplo, eu vim ali e tal, começou a chover. E aí um rapaz me ofereceu uma carona. De onde que ele estava vindo? O carro era álcool, eu sei, mas o álcool que estava sentindo nele não era do carro, não. Ele me oferece uma carona.
E aí ele me deixa aí na porta. E aí no final eu vou saindo assim, olha, muito obrigado, eu agradecendo. Ele fala, tá bom, que Deus te abençoe. Eu falei, tá ao contrário, é ele que tem falado isso para ele. Eu não sente envergonhado? Você não fica envergonhado numa situação como essa? Não, que Deus te abençoe. Rapaz, o cara está vindo do boteco e está dizendo para você, que Deus te abençoe. Presta atenção. Por que isso acontece na minha e na tua vida? Para a gente ficar envergonhado e inverter os papéis. Olha, meu amigo, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando. Eu só estou agora agradecendo algo que Ele já fez por mim. Mas não era para ser ao contrário. Não era eu para ser o primeiro a dizer assim, que Deus te abençoe. Então a gente vê essas coisas, não é para a gente ficar, é para a gente ficar envergonhado. E peraí, vou mudar, vou fazer diferente. Como eu falei outro dia, eu acho assim, eu não sou tão tímido, mas ainda não tenho aquela coragem de subir no ônibus, num 030 aí que seja, num 001 lotado, abrir a minha Bíblia e dizer, olha, vou falar da Bíblia para vocês hoje. Mas eu fiquei envergonhado esses dias, porque o bebo tem. O infeliz do bebo entrou lá uma mulher lá que, com a Bíblia na mão, dizendo a igreja, falando um monte de mentira lá, um monte de coisa. Eu já comecei a ficar envergonhado por ela. E eu estou tentando não sentar mais no fundo do ônibus, porque o fundo é o lugar da perdição do bendito ônibus. Mas foi o lugar que o bebo entrou. E ele entra ali e agora ele diz assim, ele olha para a situação, ele dizendo assim, olha senhora, me desculpa, eu sei que eu estou bebo, eu estou morrendo de dor de cabeça, não é desculpa, mas eu queria que a senhora falasse mais no particular no seu telefone. Não precisa todo o ônibus saber. Cala sua boca, seu maldito, seu ímpio, seu não sei o quê. E ele falou bem assim no ônibus para todo mundo ouvir. Quando eu vejo esse tipo de coisa, eu percebo que o quanto que Jesus está voltando. Eu falei, era eu para estar falando aí, não é? Poxa, até o bebo está melhor que eu no ônibus. É assim que eu penso. Eu posso estar enganado, mas eu vejo que essas coisas acontecem é para humilhar a gente. É para eu me sentir humilhado. Eu já esbocei algumas vezes, já tentei essa semana aí umas 2, 3 vezes, saiu alguma coisa. Mas ainda não foi tão bom quanto o bebo, que todo ônibus ouviu que Jesus está voltando. Sabe, irmãos, essas coisas que a gente vê como isso da Bíblia, é para nos dar um choque de realidade. É para a gente perceber que a nossa dependência com Deus tem que ser maior. Porque a gente está passando vergonha, até para um bebo, como é o meu caso. Sabe, fala aqui que a Bíblia, fala na Bíblia, que Jesus ele fez o maior milagre na vida dessas pessoas. Ele curou, Jesus ele proveu ali o alimento. Fala que todo mundo saiu contente e foram embora feliz para a casa deles. Só que Ele quer algo na nossa vida que seja transformado e renovado. Vamos abrir o livro de Romanos, capítulo 12, o nosso verso final. Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Esse é um apelo que Deus faz para nós que queremos ser o verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo, ele faz aquilo que o seu mestre manda, né? Então o convite de Deus hoje para a nossa mensagem é esse. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 nos diz assim. Eu gosto da minha Bíblia, talvez algumas Bíblias digam um nome diferente, mas logo no comecinho, aquele nome negrito que fica no Romanos 12, está escrito assim, a nova vida. É assim na de vocês também? Amém. A nova vida, né? Então assim, Deus quer que a gente tenha uma nova vida. Como? Vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, olha só, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto Racional. Por que é o culto racional? Tem um culto irracional, não? Tem o emocional, Tem o emocional. onde todo mundo canta. Falei com Deus, né? Tem o irracional, que é aquilo que você citou. Muitas vezes a gente acha que está fazendo a vontade de Deus, acha que está falando com Deus, mas na realidade não está saindo nem do teto. Porque a gente tem que ter razão, meu irmão. Infelizmente a maioria das igrejas hoje é isso, né? As pessoas vão lá porque, né? Por causa da emoção. Ai, como é gostoso aquela igreja. Não é para ficar servindo a Deus, é porque É verdade. você se emociona, né? E aí você vê que a pandemia, ela nos revelou isso.
Enquanto as portas das igrejas se fecharam, muitas pessoas não puderam ir na igreja, por conta aí, né, da pandemia que teve. Então muita gente ficou preocupada, porque achava que só podia buscar Deus aonde? Na igreja, nas 4 paredes. Se não tiver sentado ali naquele banco, não é a mesma coisa. É racional ou irracional quando pensa assim? Hã? É irracional, é. Deus você pode encontrar em qualquer lugar. Se onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu Acabou. nome, O que faz na igreja é a presença de Jesus. Não é? A gente pode estar em 200, mas se Jesus não está, é só um encontro. Às vezes as pessoas falam assim, eu não gosto de lá não, é pouquinha gente, eu gosto de bastante gente. Não é as pessoas que vai fazer a diferença, é Jesus. É, Jesus. Olha outro culto irracional. Uma pessoa chega e está necessitado. Aí te pede um prato de comida. Você tem a comida para dar. Mas é o seguinte, você vai... Poxa, se eu der minha tapoé, né? Poxa, comprei com tanto amor e carinho, é a única vasilha que eu tenho. Acabou os potes de sorvete tudo. Se eu der só nesse potinho de manteiga, é capaz de não vir, que eu ponho o feijão nele. Então você vai dizer para a pessoa, olha, que Deus te abençoe aí, que você consiga a comida. É racional ou irracional? É irracional. A alma, um ser humano, valeu mais do que um pacote de tapoé, que eu não sei nem quanto que é. E por que não põe no prato da pessoa comer? Ou convida para comer? Eu lembro um dia eu estava na casa de um religioso e a gente comprou lá um peixe e tinha mais ou menos 8. E nós estávamos em 8. E vinha mais 2 pessoas. E aí o meu colega comeu a metade, eu comi a metade. E aí o rapaz da casa olhou dizendo, ixi, lá vem aqueles 2, se eles passarem aqui e ver, vão querer comer. Vocês vão querer essas outras metades? Eu falei, não, por mim pode dar para eles, eles estão em 2, eu dou minha metade para ele. O outro colega falou, não, vamos dar outra metade. O rapaz era religioso, ele falou, vamos comer na casa dele. Virou o prato no prato dele, pôs a comida. E logo as pessoas passaram, contaram o que estava fazendo. E ele ainda teve a ousadia de dizer assim, rapaz, é que vocês chegaram atrasados. Se vocês tivessem chegado mais cedo, a gente ia convidar vocês para comer, mas só que agora acabou. Eu fiquei olhando, miserável, né? Maldito. Tem coragem ainda de dizer uma coisa dessa. E eu já vi também, irmão, muito lugar, de a pessoa só ter um pratinho de comida. Eu lembro até hoje, uma vasilhinha desse tamanho assim, ó, de comida. O que era comida? Era uns pãozinhos com uma saladinha assim. Ah, porque estava de jejum e ia comer aquilo hoje? Não, porque o pão a pessoa ganhou. E a verdura é que ela tinha. E imagina do nada chegar um exemplo. Imagina se nós, todo mundo aqui, chegar numa casa dessa. Talvez você pense, a mulher vai esconder a comida até todo mundo ir embora. Porque afinal não vai dar para todo mundo, né? E a gente estava lá. E eu vi as pessoas chegando. E eu falei, sim, pensei para ela. Falei, acho que é bom a gente providenciar o mesmo. Mais salada, né? E aí a pessoa vai intertendo na salada e vai enchendo a barriga, vai ao menos enganando, né? Ele falou, não, meu filho, o que tem aqui dá. A gente ora e Deus multiplica. Eu falei, rapaz, ou é fé ou é presunção demais, não é? Ou é uma fé muito grande ou uma presunção demais, não é? Eu fiquei pensando nisso. Eu fiquei com vergonha, eu comi só a salada, eu achei que talvez não fosse dar. E eu acho que muitas pessoas ficaram com vergonha, eu só sei lá que tinha lá um pão e a saladinha raparam tudo, mas um pão ainda sobrou um pão e acho que se rapassem da salada, todo mundo comia. Mas eu percebi que todo mundo ficou satisfeito. Agora como que dá essa satisfação? Talvez na nossa casa, como é que a gente é? Poxa, se eu não comer um pratão de comida, eu não estou satisfeito. Mas aí você, numa situação dessa, você vai lá, come um pedacinho de pão e você já consegue ficar satisfeito. Como pode a quantidade menor de comida te deixar satisfeito? Percebe? Acontece lá no Rio de Janeiro, mais ou menos na favela, né? Então você tinha aquele monte de gente, aquele pouquinho de comida, essa comida não vai dar. Não vai dar. Toda vez é a mesma coisa, toda vez que eu vou lá, tiro só um pouquinho. Aí você vê que todo mundo tira um pouquinho e dá para todo mundo. E aí quando eu como em casa. Então, aí dá todo mundo. Por que as pessoas ficam satisfeitas com um pouquinho fora e não ficam satisfeitas com um pouco em casa? Ou com muito em casa, muitas vezes. Entende o que é ser racional? E aí você vê que a pessoa está passando dificuldade, ela não quer um vai com Deus, ela quer um prato de comida. E você está com um prato de comida para dar.
ou qualquer outra coisa que você tenha por fazer. Jesus, ele viu uma pessoa doente, olha, vou tratar você. Por isso que fala que ele quer que o nosso culto seja racional. Agora o verso 2 para a gente terminar. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe quando nós seremos discípulos de verdade, meus queridos? Quando a gente experimentar uma renovação da nossa mente, uma mudança radical. A gente achar assim, entre muitas coisas, dizer assim: Senhor, eu que mais preciso de Ti. Lembra da oração lá do publicano e do fariseu? O fariseu chegou lá dizendo o quê? Que ele era o cara. Religiosamente falando, ele era o cara. Senhor, eu dou o dízimo, eu oro 3, 4 vezes por dia. Diferente desse camarada aí que está chegando aí, ó, que eu não quero citar o nome para não pecar contra ti, ó. Eu sou o cara. Jesus fala que chegou lá o publicano, o que ele começa fazendo? Batendo no peito e dizendo o quê? Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Conhecimento da palavra não liberta do pecado. Nós temos que orar e pedir a Deus: Senhor, me liberta. E a nossa mente ser transformada para sermos verdadeiros discípulos, servos do Deus vivo. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar. Amém. Graças a Deus. Oremos. Pai querido e bondoso, muito obrigado. Nos ajude, Senhor, a renovar nossa mente e a entender, Senhor, que nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus, como diz a Tua palavra. Quebra de nós, Senhor, o orgulho, porque o conhecimento a mais da palavra só nos torna, Senhor, mais responsáveis, Senhor, pelos nossos atos. Tenha misericórdia, Senhor, de nós e nos ajude a ser transformado pela Tua vontade e pela renovação da nossa mente, que é fazer a vontade de Cristo Jesus, seguindo, Senhor, o Seu exemplo em tudo. Abençoe cada um de nós. Nos ajude, Senhor, a se tornar uma nova criatura. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.